Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, na nossa Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos apresenta um ensinamento profundo e atual de Jesus. A vida não se resume em possuir bens. Jesus não condena o trabalho, o esforço ou o progresso, mas a ganância que escraviza o coração, o desejo de acumular sem medida, esquecendo o essencial, a comunhão com Deus e com o próximo. Vivemos em um mundo que valoriza o ter mais do que o ser. Mas Jesus hoje nos convida a um olhar diferente, um olhar que vê o valor da vida, não nas riquezas externas, mas na riqueza interna. Então, meus irmãos, fica comigo até o final dessa reflexão. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 12, do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. Para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o pedido feito a Jesus, dividir uma herança, parece simples e até justo, mas Jesus percebe o que está por trás, o coração dominado pela cobiça. Por isso, ele não entra na questão material, prefere curar a raiz espiritual do problema. A ganância não se manifesta só em querer dinheiro, ela aparece quando o coração se fecha, quando a pessoa vive para si mesma, acumulando tempo, poder, prestígio ou bens, sem partilhar. Jesus alerta: a vida não consiste na abundância dos bens. Meus irmãos, quantas pessoas têm de tudo, mas vivem vazias, cansadas, ansiosas? A ganância promete segurança, mas entrega solidão. Promete alegria, mas deixa um vazio no coração. Jesus conta a história do homem que teve uma grande colheita. Ele não é chamado de pecador por ser rico. O problema está em seu egoísmo e autossuficiência. Repare nas suas palavras: meus celeiros, meus bens, minha colheita, minha vida. Tudo gira em torno de si mesmo. Não há espaço para Deus nem para o próximo. Essa é a loucura que Jesus denuncia. O homem planeja o futuro como se tivesse o controle da própria vida. Mas a morte, que é o limite da existência, lembra que nada do que é material nos acompanha. Deus o chama de louco não por ter posses, mas por ter um coração pobre de sentido. Construiu celeiros para os bens, mas não construiu morada para Deus em sua alma. Essa pergunta de Deus é uma das mais fortes do Evangelho. Ela nos convida a refletir sobre o sentido de nossa vida.
Tudo o que acumulamos, dinheiro, status, projetos, um dia ficará. O que permanece é o amor vivido, o bem feito, a fé partilhada. A verdadeira riqueza é aquela que ninguém pode tirar, a presença de Deus no coração. Como diz Santo Agostinho, rico é aquele que possui a Deus, pobre é quem dele carece. O discípulo de Cristo aprende a usar os bens sem prender a eles, a possuir as coisas sem ser possuído por elas. Tudo que temos deve ser instrumentos de partilha, serviço e de amor. Jesus conclui: assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Mas o que é ser rico, meus irmãos, diante de Deus? É ter um coração grato, que reconhece que tudo vem do Senhor. É viver com generosidade, sabendo partilhar o que se tem. É buscar a vontade de Deus antes dos próprios interesses. É acumular tesouros no céu, como diz Jesus em outro trecho, onde o ladrão não rouba e a traça não destrói. Ser rico, meus irmãos, diante de Deus é viver de modo que, se hoje o Senhor nos chamasse, nada nos faltaria, porque já teríamos dado tudo: amor, fé e serviço. Podemos lembrar aqui São Francisco de Assis, que nasceu em uma família rica e vivia em festas e vaidades, mas tocado pela graça, entendeu que a verdadeira alegria não está em possuir, mas em amar. Ele renunciou aos bens e abraçou a pobreza evangélica, chamando Deus de meu tudo. São Francisco foi um homem rico diante de Deus, porque aprendeu a ver o valor da vida, mas simplicidade na fraternidade e na comunhão com toda a criação. O exemplo de São Francisco é um antídoto à cultura do consumismo que nos cerca. Ele nos lembra que o coração humano só encontra paz quando se desapega do supérfluo e se enche de Deus. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos convida hoje a revisar as nossas prioridades. A vida passa rápido. O essencial não está nas contas bancárias, mas na contabilidade do amor, que faz a cada dia. Perguntemos com sinceridade: tenho sido rico de bens ou rico de Deus? O que eu acumulo, coisas ou experiências de amor? Se Deus me chamasse hoje, o que eu teria a apresentar diante dele? O verdadeiro tesouro está no coração que ama, serve e confia. Se vivemos assim, mesmo que tenhamos poucos, seremos imensamente ricos aos olhos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, então, se essa reflexão tocou o seu coração, curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa reflexão. Lembre-se, a vida vale mais que qualquer riqueza. Tudo passa, mas o amor que você dá permanece para sempre. Peça hoje a Deus um coração pobre de coisas ricas de amor. E, se puder, compartilhe então essa mensagem com alguém que precisa ouvir. O que realmente importa não é o que temos, mas o que somos diante de Deus. Que Deus te abençoe e viva com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.